E aí, pessoal? Hoje o nosso papo é sobre um tema bem delicado, mas que precisa ser discutido. A presença de médicos que acabaram de sair da faculdade trabalhando em unidades de terapia intensiva. A gente vai explorar essa questão a fundo, com base na visão bem crítica de um médico experiente sobre essa prática. Bom, vamos direto ao que interessa. O ponto central de toda essa discussão é uma pergunta bem provocadora, mas que, olha, é mais do que necessária. É isso, tudo começa aqui, com essa pergunta que vai direto na ferida. Ela não é só uma pergunta, né? Ela desafia um costume, algo que acontece muito no nosso sistema de saúde e força a gente a pensar sobre o que é estar preparado, o que é ter experiência e, claro, mais importante de tudo, a segurança de quem está ali precisando de cuidado. E para a gente ter uma noção do tamanho da responsabilidade, essa frase aqui diz tudo. A UTI não é só mais uma ala do hospital. Ela é, como diz a fonte, a linha de frente final. É a última cartada, a maior chance que uma pessoa tem de sobreviver. O peso que isso carrega é simplesmente gigante. Beleza. Agora que a gente já entendeu a gravidade, vamos mergulhar um pouco no que faz da UTI um ambiente tão único e exigente. E por que a experiência prática, aquela do dia a dia, vale ouro nesse cenário? A reflexão que fica é a seguinte: será que um médico recém-formado já fez esses procedimentos aqui dezenas de vezes? Uma intubação difícil, por exemplo, onde cada segundo vale ouro para a pessoa voltar a respirar. Ou uma drenagem de tórax de emergência num pulmão que simplesmente parou de funcionar. A fonte argumenta que muito provavelmente a resposta é não. São manobras que separam a vida da morte e que pedem uma calma, uma precisão que só fazendo de novo e de novo e de novo é que se consegue. É exatamente essa distância entre o livro da faculdade e a pancada de um plantão que está em jogo aqui. E é aí que a gente chega no ponto central, na afirmação mais forte, que, sem essa bagagem prática, sem essa experiência real, o trabalho vira quase uma aposta. E, vamos combinar, sorte não deveria nem entrar na conta quando a vida de alguém está na balança. Tá, mas como é que se chega nesse nível de preparo? Para mostrar isso na prática, a fonte compartilha a própria jornada. É um exemplo muito forte do tempo, da dedicação e da humildade que são necessários para alguém se sentir de verdade pronto para o desafio. E olha só esse cronograma, que baita ilustração dessa caminhada. São 8 anos de uma progressão muito consciente, sabe? Começando no mais simples, sempre com alguém do lado para dar suporte e recusando de propósito ir para UTI até sentir que a confiança estava no lugar certo. É uma construção, tijolo por tijolo. E falando nisso, em se preparar de verdade, se você que está ouvindo é estudante e quer construir essa base sólida, a dica é entrar agora em medicube.com.br, baixar o aplicativo e aproveitar o maior banco de questões do Brasil. Lá tem provas antigas de tudo que é instituição, questões comentadas, resumos que salvam a vida, aulas completas e até flashcards prontas para revisar em qualquer lugar. É sobre isso, sobre construir a base, passo a passo. E para quem ainda tem dúvida, olha só essa comparação. Ela simplesmente escancara o abismo que existe entre os casos de um pronto-socorro de entrada e o que se encara numa UTI. De um lado, quadros que, apesar de sérios, são mais controláveis. Do outro, cenários extremos de vida ou morte que exigem decisões em frações de segundo. Gente, essa frase aqui, ela diz tudo. Ela mostra um respeito, um senso de responsabilidade tão profundo, isso num ambiente que é considerado menos crítico que a UTI. Esse medo que ele fala, na verdade, é um sinal de consciência, é saber o peso do que se está fazendo. Então, se a gente sabe de tudo isso, se o próprio médico experiente relata esse medo, esse respeito, por que raios um recém-formado toparia entrar numa UTI? A fonte vai além e começa a investigar o que poderia estar por trás dessa decisão tão arriscada. Bom, uma das pistas pode estar no bolso. A fonte menciona essa diferença aí de uns R$ 300 a mais, em média, por plantão. Pode não parecer uma fortuna, né? Mas bota isso na ponta do lápis no fim do mês. Vira um incentivo e tanto. Um incentivo que, talvez, faça alguém fechar os olhos para um risco que não deveria ser ignorado. E a análise não para no dinheiro. Ela levanta 3 hipóteses, 3 possíveis justificativas para essa decisão. A primeira é a ingenuidade, sabe? A pessoa simplesmente não tem noção do perigo em que está se metendo. A segunda já é uma questão de caráter, de colocar o dinheiro ou a ambição na frente da segurança de outra pessoa. E a terceira é uma falta de noção da realidade mesmo, de não entender a seriedade e a responsabilidade que aquele lugar exige. É um convite para cada um se olhar no espelho. Agora, a gente chega na parte aqui, honestamente, a mais pesada. É o ponto que amarra toda essa discussão e que realmente importa: o impacto humano de uma decisão profissional. Essa frase aqui, ela muda tudo.
Ela tira a gente do campo técnico da medicina e joga a gente de cara na realidade. Ali não tem caso clínico, não tem leito 5, tem uma pessoa, uma história, o pai de alguém, a mãe de alguém, o amor da vida de alguém. E tem mais, a fonte destaca que o médico experiente, o cascudo, quando tem um desfecho ruim, ele carrega aquilo por semanas, se perguntando onde poderia ter feito diferente. Agora, pare e pensa no tamanho desse fardo para alguém que já entrou na batalha sem as armas certas. E para fechar, o recado final não é para apontar o dedo para o outro, não, é o contrário. É um chamado para dentro, para uma autoavaliação muito sincera. É um convite para que o profissional se pergunte: olhando para minha consciência, é certo eu estar aqui? É seguro para o paciente que eu esteja aqui? E no fim das contas, a gente fica com essa pergunta martelando na cabeça. Essa análise toda nos força a questionar os limites da nossa responsabilidade, da ética e do que de fato significa ser médico. É uma pergunta que vai muito além dos muros do hospital, né? Ela questiona todo o nosso sistema e o jeito como a gente prepara os médicos do futuro.